Olá, eu sou Paulo Roberto I e mais uma vez vamos entrar numa imersão à discografia brasileira com a história dos Secos e Molhados através de um de seus integrantes, Gerson Conrá, com quem nós conversamos. Eu conheci Gerson Conrá como ator profissional, participante de um elenco em que ele era diretor musical. Isso aconteceu no ano de 1972, no Teatro Aquários, na cidade de São Paulo, aonde eu tive a experiência profissional de ser um ator. Assim como hoje sou profissional em jornalismo. Sim, o Teatro Aquários hoje, desativado ali na rua Rui Barbosa, na Bela Vista, em São Paulo. Olha eu aí no palco do Teatro Aquários naquele tempo, em 1972, eu também ao lado de Ney Matogrosso. Eu era um adolescente de apenas 17 anos em 1972, quando fui impactado por um meteórico fenômeno. Eu trabalhava numa empresa chamada Saturnia, na Vila Pompeia, e morando em Pirituba, na cidade de São Paulo. Quando num determinado dia resolvi não ir trabalhar e só aparecendo na empresa uns 5 dias depois, sendo então mandado embora, é claro. Porém, no período de 30 dias, eu fui realmente impactado com a subida para um outro nível de vida. Estou aqui para mostrar para vocês hoje o bate-papo que vai acontecer com Gerson Conrad, ex-Secos e Molhados, tá? Ele vai contar pra gente coisas acontecidas naquela época e também nessa sua trajetória em quase 50 anos hoje, de sucesso. Autor de Meteórico Fenômeno, Memórias de um Ex-Secos e Molhados, vai nos contar então o que aconteceu nesses anos todos e eu vou me contextualizar, porque eu estava lá como testemunha ocular de todos esses fatos. E hoje, como jornalista, eu vou estar mostrando detalhes de coisas que aconteceram naquele tempo e que ainda hoje são desconhecidas do grande público. Bom, Gerson Conrad, primeiramente é um prazer maravilhoso estar sendo recebido por você aqui, depois de tantos anos, em que você foi nosso diretor musical aqui em São Paulo. Foi quando eu te conheci, pouco antes do lançamento do Conjunto Secos e Molhados, e por conta disso eu estava lá naquele momento, né? Eu convivi meses profissionalmente com você, Ney e João Ricardo, em 1972. Porém, desconhecia totalmente a existência dos Secos e Molhados, que já ensaiava naquele momento. E pela Lucélia Santos, ela me convidou a ver o Ney cantar. E como já te disse, fui impactado sobrenaturalmente ao assistir aquela primeiríssima apresentação de vocês. Gerson, guardar em segredo a existência dos Secos e Molhados até o último instante foi intencional? Estratégico? Não hipótese nenhuma. Jamais houve segredo de Secos e Molhados. Secos e Molhados começou a ser idealizado no início dos anos 70. Demos nossos primeiros passos de ensaio entre 1971 e 72. E antes mesmo da Casa de Badalação e Tédio, nós chegamos a nos apresentar num lugar chamado Cortiço Negro, mas sem grande divulgação. Evidentemente que o grupo não era conhecido, simplesmente, né? Então, a nossa marco como primeira apresentação
realmente foi a Casa de Badalação e Tédio, em dezembro de 1972. Essa coisa impactante que você se refere realmente é uma verdade, porque foi uma reação geral do público, né? de um certo espanto, de um certo impacto quando nos viu em cena. Mas aí o grupo teve um outro hiato de tempo de mais 4 ou 5 meses, até que o disco saiu pela Continental. Daí então o grande público passou a conhecer Secos e Molhados, tá? E até então só aquele público que foi nos prestigiar. Aí meu exemplar do livro de Gerson Conrad, com uma pequena dedicatória e autografado, do meteórico fenômeno. A aceitação do público foi tão magnífica que em pouco tempo o campeão de vendas Roberto Carlos foi superado em 3 vezes pelo Conjunto Secos e Molhados na venda dos seus LPs. Secos e Molhados vendeu 1 milhão de discos, enquanto Roberto Carlos vendia 300 mil discos. Eu não posso me esquecer, quase meio século depois, de como voltei para casa sob uma sensação que me pôs como divulgador dos Secos e Molhados no dia seguinte, àquela impactante apresentação. Gerson, você crê numa influência extraterrestre quanto ao meteórico fenômeno que teve o poder de influenciar o cenário musical brasileiro de forma indelével, se não o cenário mundial? Não, em hipótese nenhuma, sabe? Não existia nada de extraordinário, né? Paranormal ou extraterrestre, sabe? Eu acredito muito numa conjunção astral, sabe? Daquelas 3 pessoas que estavam fadadas dentro dessa conjunção astral a fazer Porém, sucesso. eu fui tremendamente impactado naquele momento quando eu vi aqueles 3 elementos que eu conhecia, mas estavam escondidos atrás de maquiagens, entrando em cena e cantando aquelas lindas canções. Parecia que um disco voador havia baixado sobre a Casa de Badalação e Tédio e deixado aqueles 3 seres alienígenas a cantar. Essa é a minha interpretação daquele momento como testemunha ocular do fato. Quando Ney Matogrosso começou a cantar no palco, eu fiz uma pergunta a mim mesmo no meu íntimo e recebi uma resposta audível, que são as mesmas respostas que Ney Matogrosso em vídeos diz receber como orientações para grandiosas coisas que ele vive. Nessa entrevista a Roberto Dávila, Ney fala dessa voz que lhe orienta em coisas importantes do seu viver. Naturalidade, eu nunca me furtei a falar dessas coisas, porque, claro, quando surgiu eu chamei muita atenção nesse aspecto de sexualidade, né? E aí houve um momento assim que eu perguntei pra mim mesmo assim, meu Deus, vão me perguntar coisas que eu não era uma pessoa, nunca tinha dado uma entrevista na minha vida, nunca tinha falado publicamente para lugar nenhum. Então, quando eu me vi nessa situação, eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar? As pessoas vão me perguntar, eu vou ter que responder alguma coisa. Aí uma vozinha falou na minha cabeça, fala a verdade. Uma vozinha, voz no diminutivo, e respondeu que falasse a verdade. Em outros vídeos ele também fala dessa voz interior que lhe orienta, inclusive quando foi convidado por João Ricardo e Gerson Conrad a participar dos Secos e Molhados. Essa mesma voz disse, vai.
A questão é que eu passei a ter experiências com essa mesma voz que passou a dirigir o meu viver em coisas de grande importância. Para, enfim, em 11 de setembro de 1981, exatamente 20 anos antes do ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, um ser luminoso aparece no meu quarto e me diz: Eu tenho maravilhas a te mostrar.